Olá, gente, bem-vindo a mais uma aula de Sociologia do terceiro ano. Na última aula, não sei se vocês viram, não na última, que foi um questionário, mas na aula anterior eu coloquei um texto sobre questões referentes à cultura, tá? E por que eu coloquei esse texto? Pra gente já ir lembrando os conceitos de cultura, porque uma das coisas que mais caem dentro do Enem relacionada à cultura, no caso de Sociologia, são as ideias antropológicas, e aí a gente vai falar de todas as perspectivas culturais, e também uma outra perspectiva que é a indústria cultural, que é uma ideia que vai aparecer na década de 40 do século XX, com dois pensadores chamados Adorno e Horkheim, que vão trazer essa perspectiva de cultura de massa e indústria cultural. Mas eu vou deixar a cultura de massa e a indústria cultural para a próxima aula, porque hoje só quero relembrar alguns conceitos de cultura. Então, o que eu coloquei lá na nossa plataforma? Cultura é uma característica de um grupo social, tá? É uma característica, muitas vezes, que define uma nação, define todo um grupo social. Então, o que é cultura? É o idioma, é a forma de se alimentar, é a forma de se vestir, é a forma de falar, é a forma de ter costumes e muitas vezes até as questões religiosas. Cada país e cada nação. Por que eu tô falando cada país e cada nação? Porque Estado e nação são coisas diferentes, só para lembrar, tá? Nação, grupo étnico, grupo social, Estado, organização de fronteira. Então, cada país ou cada nação vai ter a sua cultura diferente. E aí, quem é responsável por esse estudo do processo cultural? A antropologia. A antropologia é que ela tem esse poder de fazer, o antropólogo é aquele que vai fazer esse estudo das diversas culturas. No século XX, o conceito de cultura ele mudou radicalmente. Primeiro que até então se existia, até o século XIX, até o início do século XX, uma perspectiva de que existiriam culturas superiores e inferiores. E é por causa disso que você teve um grande processo de escravização e destruição cultural. Então você teve o massacre indígena no Brasil por causa dessa ideia de cultura superior e inferior. Você teve o massacre dos países de língua espanhola na América do Sul por causa disso, né, dos índios e dos povos originários. Você teve massacre dos índios americanos por causa disso. Você teve massacres enormes na Índia durante o processo de colonização inglesa por causa dessa ideia de culturas superiores e inferiores. Até hoje a gente ainda ouve gente falando isso, mas isso é bobagem, porque conceitualmente não existem culturas superiores e inferiores. O que existem são culturas diferentes e todas as suas culturas são importantes. Então sempre lembrem disso. Todas as culturas são importantes, mesmo que ela seja extremamente diferente. Antes de você julgar uma cultura, é necessário conhecer aquela cultura, porque você não pode julgar aquela cultura pelos seus preceitos culturais, pela sua forma de ver o mundo. E é isso que o antropólogo ele faz. Ele se insere na cultura e ele analisa aquela cultura despido dos seus preconceitos, da sua visão particular. E aí ele vai fazer todo um processo de investigação da outra cultura. Uma das características, por exemplo, de um antropólogo é que ele não pode também se afeiçoar àquela cultura que ele está estudando. Por quê? Porque quando ele se afeiçoa àquilo, ele acaba fazendo uma análise errada daquele processo cultural. Mas em momento algum você vai ver um antropólogo escrevendo que aquela cultura é errada, que aquela visão é errada. Quem fala isso ainda está numa perspectiva muito século XIX da visão de cultura. E é uma perspectiva perigosa. Quando você fala que existe uma cultura superior, quando você fala que existe uma cultura melhor do que a outra, é uma ideia muito perigosa, que boa parte das barbáries que a gente tem no mundo, na história do mundo, né, na história da humanidade, elas são consequências, sim, de uma perspectiva onde existe uma cultura superior e uma cultura inferior. Eu posso pegar um exemplo da Primeira Guerra Mundial, que é um exemplo muito pouco falado, que durante a Primeira Guerra Mundial você tinha o grande Império Turco-Otomano, e dentro desse Império Turco-Otomano existiam os armênios, que era uma nação onde tinham características, tinham culturas muito específicas. E aí o governo turco, utilizando, né, a cortina de fumaça da Primeira Guerra Mundial, promoveu um massacre de 1 milhão de armênios. Isso a gente está falando no início do século XX, não estou nem falando de massacre judeu, estou falando de início do século XX. 1 milhão de armênios foram assassinados durante a Primeira Guerra Mundial pelo Império Turco-Otomano porque eram vistos como culturas inferiores. Então é muito perigoso quando alguém fala essa questão de cultura inferior e cultura superior. Não existe isso, tá? Ah, mas aquela cultura você nem conhece. Porque muitas vezes aquele que
debocha, aquele que fala com escárnio, não domina aquela cultura, tá? A ignorância é um grande problema, porque a ignorância ela traz uma prepotência. A gente acha que sabe muito sobre alguma coisa e não sabe. Dentro desse processo de cultura, apareceram alguns temas que são contemporâneos, que são questionamentos sobre a cultura, e que um deles tem caído bastante no Enem, que é o tema de apropriação cultural. Esse tema ele é muito polêmico. E a gente vai se aprofundar nesse tema quando a gente falar de indústria cultural, porque não tem como pensar a apropriação cultural sem pensar na indústria que produz a cultura. Qual é a base da apropriação cultural? É quando você se apropria de elementos culturais de outro grupo étnico e você coloca isso para você. Então, por exemplo, uma pessoa branca utilizar um turbante. Para algumas pessoas isso é considerado errado, porque está se apropriando culturalmente daquela imagem, do significado que tem, está banalizando muitas vezes o significado, no caso do turbante. Outras pessoas vão dizer que não, que isso é importante porque mesclar as culturas é muito importante. Então não existe uma perspectiva fundamentada, um martelo batido dizendo assim, isso é errado. Mas existe um grande questionamento sobre a apropriação cultural. Por quê? Porque muitas vezes esses elementos culturais que são introjetados em outras culturas são introjetados de forma banal. E eles têm um significado muito grande na sua cultura originária. Então, por exemplo, se eu simplesmente se eu não compreender para que serve um determinado tipo de cabelo e eu usar esse cabelo de forma banal, eu estou banalizando a cultura alheia. Então, por isso que é perigoso, por isso tem que sempre refletir sobre essa questão da apropriação cultural. Porque ela existe. Será que eu estou pegando um elemento que é um elemento importante culturalmente para esse outro grupo e estou banalizando? É esse o questionamento que tem que ser feito sempre. Outra coisa que é muito comum é as pessoas questionarem a forma de vida de outras culturas. Então, por exemplo, volta e meia alguém vai falar da burca que é utilizada em países que são extremistas da linha muçulmana. Por que eu estou falando de extremistas da linha muçulmana? Porque são uma minoria, tá? E aí define a burca como uma característica muçulmana. Não é. A religião muçulmana, a religião islâmica, é a segunda maior religião do mundo, para quem não sabe, tá? A religião cristã católica é a maior do mundo e a segunda maior do mundo é a religião islâmica. Então, se está falando de uma religião, a religião islâmica é violenta. Não é. Se ela fosse violenta, ela já tinha tomado o mundo. Ela é extremamente pacífica. Existem grupos extremistas muçulmanos, como existem grupos extremistas protestantes, como existem grupos extremistas católicos. Na Irlanda, por exemplo, durante muito tempo, você teve a briga entre os protestantes e católicos com vários ataques terroristas, com muitas mortes. Então, nem extremistas você vai ter em qualquer linha religiosa.